Olá, crianças! Nossas atividades de hoje serão realizadas no livro de História. E vamos dar continuidade ao assunto que viemos trabalhando nas aulas passadas, que é sobre a história de cidades brasileiras. E nelas vamos perceber vários pontos históricos. E como vocês podem observar na imagem, esse daí é o mapa do Brasil. Só para relembrar, o Brasil é o nosso país. E esse mapa também, como vocês podem observar, até por cores, ele é dividido em 5 regiões. A região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. A que nós moramos é a nordeste. Que dentro do mapa vocês vão localizar ela aí, o nordeste, nessa cor verde. Então, também dentro dessas 5 regiões, nós vamos ter vários estados, onde o nosso estado vai ser Pernambuco. E dentre todos esses estados, também vai ter uma capital. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre quais foram as capitais do Brasil e suas histórias. Agora, peguem o livro de História na página 26 e vamos fazer a leitura dos textos e conversar um pouco sobre o assunto. Um pouco da história de Salvador, a primeira cidade do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil durante o tempo em que foi capital, de 1548 a 1763. A cidade passou por grandes transformações. Em 1624, foi atacada pelos holandeses, mas no ano seguinte, os holandeses foram expulsos e a cidade de Salvador voltou a crescer. Os engenhos de produção de açúcar se multiplicaram, o comércio aumentou. Então, a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil, em 1548. E naquele tempo, há muito tempo atrás, ela foi atacada pelos holandeses, mas no ano seguinte, esses holandeses foram expulsos. Então, eles saíram da cidade e a cidade voltou a crescer. Agora, vamos conversar um pouco sobre a primeira questão. A fotografia da esquerda mostra prédios em Lisboa, Portugal, e a da direita mostra prédios em Salvador, na Bahia. Compare os desenhos dos prédios e das janelas nas duas fotografias. Você vê semelhanças entre eles? Então, observem aí bem direitinho. Vocês verem alguma semelhança? Sim, os desenhos dos prédios e das janelas são bem parecidos. Note que nas janelas de ambos, dos dois prédios de Lisboa e de Salvador, há balcões, como essas grades, que são chamados de sacada. Então, são bem parecidas as janelas, as cores. Agora, vamos passar para a página 27. E aí, na página 27, é onde vai dar início à mudança entre a capital de Salvador, que passa a ser agora a capital do Rio de Janeiro. Então, há cerca de 325 anos, descobriu-se ouro, onde hoje é Minas Gerais. E como o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região do ouro, o rei de Portugal decidiu mudar a capital. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, ela se torna a segunda capital do Brasil. Ela passa de Salvador para Rio de Janeiro, no ano de 1763.
Vamos agora para a página 28, onde nela vamos falar sobre a mudança da capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, e agora passa a ser Brasília, que é a capital do Brasil atual até nos tempos de hoje. Então, o objetivo da mudança era integrar de várias partes do país. A ideia não era nova, mas foi o governo Juscelino que liderou a construção de Brasília. A cidade foi planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Mas para sua ideia de mudança da capital se transformasse em realidade, foi necessário que milhares de pessoas, vindas de vários cantos do país, trabalhassem muito durante 4 anos seguidos, de 1556 a 1960. Então, a capital, que era Rio de Janeiro, agora passou a ser Brasília, no ano de 1960, e essa capital ela foi planejada. O que é isso? Quando é feito um planejamento com base em um projeto discutido e analisado por várias pessoas, onde escolhe um espaço, o local onde vai construir a cidade, as casas, o comércio. Então tem todo um planejamento, toda uma medida. Agora vamos passar para a página 29, onde vocês vão responder uma questão. Preencha os dados que faltam na linha do tempo das capitais do Brasil. Então observem aí essa linha do tempo, onde vocês vão colocar a data e o nome da capital. Vamos observar. Na primeira imagem, aí vocês acham que seja o quê? Fundação de a primeira capital brasileira. Então, qual foi a primeira capital do Brasil? Lembram? Te explicou. Salvador. E qual foi a sua data? 1549. Vamos para a segunda agora. Mudança da capital para é quando Salvador passou a ser o quê? Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil. Qual foi a data? Em que ano? 1763. E na terceira imagem é a mudança da capital para Então, qual foi essa mudança? Onde ela deixou de ser Rio de Janeiro e ela passou a ser Brasília. Em que ano? 1960. Então, as informações, tia já deu praticamente a resposta. Agora só é vocês observarem e responder. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula.